Viva! Sejam todos muito bem-vindos ao Radar desta semana. No momento em que estamos a dizer bye-bye 2024, importa revisitar alguns temas que marcaram o ano. Em Moçambique, a Revolução Mondlane contra os resultados das eleições gerais pôs as ruas moçambicanas num caos, provocando confrontos entre manifestantes e as forças da ordem. Passou agora a tirar gás lacrimogêneo e pararam porque viram um carro escrito reportagem. A visita histórica de Joe Biden a Angola não matou fome das populações carenciadas, segundo o jornalista e ativista Rafael Marques. A Guiné-Bissau completa um ano sem o Parlamento, sem realizar eleições presidenciais ou legislativas antecipadas. Há um ano que o governo do Presidente da República decretou o fim das manifestações, diz Boubacar Touré. Eu penso que o 2024 está a ser um dos piores anos em todas as dimensões, em todos os sentidos, no que concerne a Guiné-Bissau. Eu sou o Brahim Adarami e este é o Radar DW África. 2024, ano de protestos sem precedentes em Moçambique. A Comissão Nacional de Eleições declarou a vitória da Frelimo e do seu candidato presidencial Daniel Chapo em toda a linha, nas eleições gerais do passado dia 9 de outubro. Venâncio Mondlane, candidato presidencial, diz que foi ele quem ganhou as eleições. Na sequência, o seu advogado e o seu mandatário foram baleados a queima-roupa em Maputo. De lá para cá, tudo mudou em Moçambique. Mortes, confrontos, caos nas ruas, peleagens, agressões, detenções e sedes partidárias queimadas passaram a ser o dia-a-dia dos moçambicanos. O próprio Venâncio Mondlane teve de fugir do país, alegando ser alvo a bater. É o nosso convidado neste radar, o investigador moçambicano, João Feijó, a quem começo por perguntar de onde vem essa determinação do povo moçambicano para estes protestos. Então, isto é um fenómeno que vinha tomando forma já há alguns anos ou décadas, resultante, portanto, do crescimento acelerado das grandes cidades num cenário de desindustrialização, de desemprego, de aumento da escolaridade da juventude e que depois não consegue absorção no mercado de trabalho e acaba por se desenrascar no setor informal. Há muito que estes jovens do setor que sobrevivem de atividades informais, de limpeza de carros, de venda de qualquer coisa na rua para poder sobreviver, há muito que estes jovens vêm constituindo bombas relógio urbanas prontas para explodir em cenários urbanos onde floresce um mercado, uma sociedade de consumo com desigualdades cada vez mais evidentes e classes médias emergentes mais endinheiradas, mais próximas dos centros de decisão, que desfilam diariamente os seus bens de consumo junto destes jovens. Então, esta mistura era explosiva. Há muito que se vinha alertando para estas questões e eram evidentes cantores bastante populares entre os jovens, como Jeremias Nogueira, ou depois, sobretudo, a Zagaia, que cantavam em protesto contra este sistema de relações sociais, produtor de exclusão, e esta juventude já não, cada vez mais olhava para a Frelimo não tanto por aquilo que a Frelimo tinha feito no passado, mas por aquilo que ela não é capaz de fazer no presente, nomeadamente proporcionar serviços públicos decentes de transporte, de educação, de saúde e possibilidades de criação de emprego ou de apoios à atividade económica. E depois, quando tentam participar, a Frelimo ou o sistema cria os obstáculos à participação, desde obstáculos mais sedutores, através da cooptação de líderes, oferecendo-lhes, comprando os líderes ou até mesmo intimidando para eles desistirem. Então os jovens não tinham canais de participação, não tinham interlocutores que pudessem representá-los, apesar de constituírem a maioria da população deste país e apesar de poderem, através do voto, influenciar
políticas públicas que os favoreçam, a verdade é que as eleições são descaradamente manipuladas e os jovens têm perfeita consciência disso, desde o processo de recenseamento até à eliminação das candidaturas mais assertivas e incómodas para o poder, até depois ao processo de campanha eleitoral, que é extremamente desnivelado, com o partido no poder a usar meios desproporcionais em termos de apoios, usando os apoios públicos do Estado e impedindo o trabalho da oposição, até depois ao próprio recenseamento, que é altamente sabotado e para beneficiar sempre o partido no poder, com casos até de províncias que ultrapassam os 100% de registro, 130% de registro, ou registro eleitoral massivo de cidadãos estrangeiros, por exemplo, no Zimbábue, invariavelmente favorecendo um determinado partido, que é o partido no poder, que depois tem as chamadas vitórias retumbantes, esmagadoras e asfixiantes, como eles próprios acabam por as caracterizar. Ou seja, o Venâncio Mondlane serviu apenas como ponte para uma revolta que já se previa que ia acontecer, só faltava um líder, né? Sim, portanto, o combustível estava a ser acumulado, um combustível altamente inflamado. E havia já inúmeras análises de organizações da sociedade civil que vinham alertando para este fenómeno. O Venâncio Mondlane foi a ignição, portanto, é apenas o indivíduo que capitalizou todo este descontentamento para proveito político. Ele conseguiu ir reciclar aquele discurso revolucionário muito dirigido ao povo de Samora Machel, deu-lhe uma versão evangélica e conseguiu, de alguma forma, ir ao encontro do coração desta juventude que quer alguém que confronte diretamente o regime e que não quer uma pessoa acomodada na oposição, acomodada nas suas mordomias. Pelo contrário, quer alguém que confronte diretamente o regime e que tenha um discurso apelativo e que fale das condições concretas de existência da juventude. É isto que a população quer. A população quer que a Frelimo volte ao seu sentido marxista-leninista, no sentido de proporcionar, no sentido de regressar ao seu projeto libertador e redistribuidor, que já foi abandonado há décadas. E, portanto, o regime da Frelimo, a sua pergunta inicial é essa, que faz hoje 50 anos, a independência, faz este ano 50, no próximo ano faz 50 anos, é um projeto que o sonho de libertação, o projeto da Frelimo era a libertação do homem e da terra e era de acabar com as injustiças, portanto, de promover um Moçambique mais livre, né? Sem discriminação racial. 50 anos depois, o que nós vemos é que aqueles que proporcionaram a independência hoje tornaram-se capitalistas, são acionistas de empresas, da banca, de minas, são proprietários de grandes áreas de terras e são bastante ricos e as respectivas fortunas contrastam fortemente com a miséria geral que se vive neste país. Então acabou-se por reproduzir uma sociedade muito parecida com a sociedade que existia no tempo colonial. Então não surpreenda que um dos slogans que existe na rua é que queremos a independência agora do colono preto, depois da libertação do colono branco. A população hoje em dia pode ter um ensino precário, mas a população tem a escola da vida. E tem a escola da vida significa que tem a escola da existência diária. Quando perguntaram uma vez a Samora quando é que foi a primeira vez que ele tinha lido Marx, ele respondeu que a primeira vez que ele tinha lido Marx sentiu que estava a ler pela segunda vez. Então, esta população pode não ter feito estudos sobre o acesso a licenças mineiras, sobre terra ociosa, sobre isenções fiscais de grandes projetos, sobre toda a economia política da governação, mas eles conhecem a realidade porque vivem-na diariamente, vivem-na quando vão ao hospital e não são atendidos porque os médicos estão em greve,
vivem quando vão à farmácia pública e não têm medicamentos, têm que ir ao privado, vivem quando vão ao hospital e as operações, as cirurgias são adiadas porque faltam coisas tão simples como anestesiante, como catéteres, vivem quando são eles próprios que têm que pagar para ter direito a uma transfusão de sangue ou uma bombinha para asma, quando no hospital não existem estes mecanismos. Portanto, quando sentam no chão, numa sala de aula, numa zona onde se exporta madeira de primeira qualidade para países do Sudeste Asiático e eles sentam no chão, quando vão a um centro, a uma unidade sanitária que não tem energia e as crianças nascem à noite e são os enfermeiros que têm que usar lanternas dos telemóveis para que as crianças, para ter iluminação, mas nesse mesmo distrito, a pouco mais de 2 ou 3 quilómetros, são extraídos pedras preciosas que são vendidas nos leilões no Sudeste Asiático por 30 milhões de dólares um rubi, mas as populações ali em volta não têm energia na unidade sanitária. Então, são estas contradições que a população vive diariamente e sabem a quem é que pertencem essas minas, percebem que não há transparência na gestão dos fundos oriundos das receitas dessas minas e que o Estado não capta receitas. Portanto, não existe uma capacidade de financiamento de um Estado social, porque toda esta acumulação primitiva de capital é feita à custa da expropriação do Estado. E estes movimentos são também porque o povo já não confia nas instituições do Estado. E sendo assim, como sair deste imbróglio? Não, isto é um grande imbróglio. Andou-se durante muitos anos a fingir que o país era democrático e que as instituições eram confiáveis. Quando se vai para eleições, a Frelimo vai como se fosse para uma guerra, os fins justificam os meios, atinge vitórias com números estratosféricos que não são de forma alguma representativos da realidade e do sentimento da população. E depois, quando explicamos à população que através das urnas elas podem manifestar a sua vontade popular e depois através das urnas elas sentem que são defraudadas, estamos-lhes a retirar a única hipótese que elas têm de participação. Então as populações tão desgastadas com este sistema hoje não têm qualquer confiança nas instituições partidárias e estão a fazer pressão na rua porque sentem que é ineficiente fazer pressão nas urnas. Então, perante este braço de ferro que existe agora, no fundo, entre a população e a Frelimo, porque é o que está aqui em causa, a Frelimo está em luta com a população, o desenlace disto poderá ser, primeiro, aquilo que a gente esperava era que houvesse bom senso da parte dos líderes partidários e encontrassem um acordo para este imbróglio político, como falam. Mas tudo indica que não vai haver esse encontro, porque da parte da Frelimo continua-se a insistir na alegada credibilidade das instituições e do Conselho Constitucional, que tudo indica irá validar esta vitória da Frelimo, eventualmente reduzindo um pouco a percentagem da vitória. A segunda hipótese que existe é o Conselho Constitucional ter a coragem de anular estas eleições ou mandar repetir eleições ou reconhecer que estas eleições foram de tal forma fraudulentas desde o processo de recenseamento até ao anúncio dos resultados, em que os editais são fabricados à última da hora e, portanto, anula este processo, mas não é expectável que tenha essa ousadia
política, até porque recentemente a Procuradora-Geral da República foi exonerada pelo Presidente da República e as pessoas alegam que terá sido em virtude aquele alegado parecer que a PGR enviou para o Conselho Constitucional e que depois vazou para o público e que aconselhava a anular as eleições. Portanto, foi uma atitude bastante ousada por parte da PGR, que levou depois à exoneração, numa altura em que o Presidente está de saída. Portanto, tomar estas atitudes estratégicas numa altura em que está de saída até levanta questões jurídicas que as pessoas nem estão a falar. Então, não se espera que o Conselho Constitucional traga grandes novidades, senão validar estes resultados, pelo menos considerando o histórico das decisões do Conselho Constitucional. Neste caso, temos um terceiro ator que poderá entrar em cena se a tensão nas ruas se prolongar, e tudo indica que sim. Hoje está a ser mais uma vez um dia bastante tenso. A estátua de Chipande, em Pemba, que estava em frente ao aeroporto, foi derrubada e está a ser passeada pela população, que se diverte numa catarse a atirar pedras e a bater com paus. Por todo o país assistimos ao povo, a população, a construir campas do Partido Frelimo. As crianças brincam a construir campas do Partido Frelimo nos respectivos bairros, simbolicamente traduzindo o enterro deste regime. As pessoas bloqueiam as estradas, grande parte das vias deste país estão bloqueadas, em inúmeras cidades deste país, inclusivamente na província de Gaza, que era o Frelimistão, portanto em Xaxai, Guijá, em Chocwe, mesmo em Macia, há fenómenos, em muitos destes casos, em muitas destas cidades, de queima, de incêndio, de sedes do Partido Frelimo, que era uma coisa que não era expectável há uns 4 a 5 anos atrás e que hoje é uma realidade. Então, com o aumento da tensão do poder na rua e da anarquia e do país completamente disfuncional, considerando o impacto que isto tem na economia, não só de Moçambique, mas também do hinterland, pode acontecer que o exército mais republicano intervenha e reponha a ordem, entregando depois o poder, não sabemos a quem, dependendo de quem for fazer esse golpe, não é? É uma das hipóteses que pode surgir no caso de agravamento e persistência de uma situação caótica nas ruas. Depois há um quarto ator, que são as embaixadas, que permanecem atentas a esta situação e atentas a estes 3 aspectos anteriores, nomeadamente os líderes partidários e possibilidade de negociação entre si, o Conselho Constitucional e o acórdão que daí surgir e a intervenção militar para recuperar a ordem pública. Portanto, é provável que nos bastidores haja também movimentações. Portanto, está tudo imprevisível, não sabemos o que vai acontecer, é difícil imaginar cenários, tudo vai depender da intensidade dos próximos dias e de coisas imprevistas. Vamos imaginar que a polícia baleia, começa a disparar e há um massacre de crianças uniformizadas. Portanto, situações destas podem inflamar imensamente os ânimos e provocar depois uma escalada de violência que neste momento está muito difícil de controlar. Muito obrigado, João Feijó, pela contribuição neste programa de hoje. Agora seguimos diretamente para Angola. De dúvida a certeza, Joe Biden visitou Angola durante 2 dias no seu último périplo internacional como presidente dos Estados Unidos da América. Cumpriu a promessa que fez a João Lourenço há pouco mais de 1 ano, quando os 2 estadistas se encontraram na Casa Branca. É a primeira vez na história que um presidente dos Estados Unidos da América visitou Angola. Na cidade costeira angolana do Lubito, na província de Benguela, Biden anunciou um aumento do investimento dos Estados Unidos da América para o corredor do Lubito em mais de $600 milhões.
Os 600 milhões de dólares vão juntar-se aos 3 mil milhões de dólares atribuídos até agora por Washington a projetos ligados ao Corredor do Lobito, uma infraestrutura vista como um afirmar das ambições dos Estados Unidos da América face à China no continente africano. É sobre esta visita que as autoridades angolanas apelidam de um marco histórico que eu vou conversar com o jornalista e ativista angolano, Rafael Marques. A pergunta é, Rafael, o que é que os Estados Unidos da América querem de Angola? Uma parceria geopolítica e uma parceria geoestratégica que permita aos Estados Unidos ter uma presença de maior importância em África. Sabemos que os Estados Unidos têm estado a perder para a China e a Rússia algum do território de influência que sempre foi reclamado pelas potências europeias ocidentais, desde a época da escravatura até a colonização e os dias de hoje. Então é basicamente isso. Agora, a questão fundamental não é o que é que os americanos querem em Angola. O que é que os angolanos querem para si próprios? Como é que a relação com os Estados Unidos da América pode beneficiar o bem comum em Angola? Estas são as questões que nós angolanos devemos perguntar. O que é que vimos com a visita de Joe Biden? Foi simbólica, foi histórica por ser o primeiro presidente americano a visitar Angola, mas para a população, para as questões internas, não tem qualquer relevância, excepto alguma legitimidade internacional para o presidente João Lourenço. E porquê? Porque nós temos um governo totalmente disfuncional, extremamente incompetente. Temos um presidente que não sabe governar e nós não podemos aproveitar melhor as parcerias internacionais porque não há um ambiente de negócios que permita sequer aos angolanos prosperarem, que permitam parcerias livres, uma economia livre. Temos uma economia política controlada pelo próprio presidente que determina quem dá os contratos de maior relevância ou não. Ou seja, acompanha este raciocínio de que Biden foi branquear a imagem de João Lourenço? Eu não diria branquear a imagem de João Lourenço por uma razão muito simples. Os níveis de impopularidade do presidente João Lourenço são extraordinários, não é? É só falar do presidente Lourenço na rua que as pessoas ficam logo aborrecidas. Portanto, não há nada que Joe Biden ou outro líder europeu ou asiático ou mesmo Deus neste momento ou o diabo possa fazer para melhorar a imagem do presidente João Lourenço, excepto a boa governação. E João Lourenço tem capacidade para garantir a boa governação em Angola? Não. Portanto, não terá... não melhorará a sua imagem porque está a governar Angola, melhor, está a desgovernar Angola. Esta é a realidade. E as pessoas estão saturadas porque tinham alguma esperança que fim do reino de José Eduardo dos Santos, de 38 anos, nós teríamos um presidente que ouvisse a sociedade e que procurasse servir a sociedade. Temos o mais do mesmo. A captura do Estado, níveis absurdos de corrupção no aparelho de Estado, uma administração pública que não funciona, não há reformas ao nível da administração pública, não há reformas ao nível do aparelho judicial e hoje o sistema judicial tornou-se no epicentro da corrupção e temos ouvido várias denúncias regularmente. Então estamos numa situação pior. E isso desencanta os cidadãos que auguravam por um futuro melhor. Temos 5 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Não me lembro de ter visto o Presidente da República visitar uma escola primária e a encorajar o setor da educação a estar mais presente, mais ativo, no sentido de garantir que aquele que é o direito fundamental das crianças, o acesso à educação
e de qualidade, o acesso à saúde, sejam garantidos pela sua administração. Nada disto está a acontecer. Portanto, a visita de Joe Biden veio criar uma série de restrições em Luanda. Ficámos 2 dias sem trabalhar. Hoje, muitas pessoas também não apareceram para trabalhar, porque aproveitam a boleia. Mas, fora disso, pouco ou nada os angolanos ganharão com esta visita. E mesmo quando Joe Biden fez anúncios de mais investimentos em Angola para combater a fome, dizendo até que Angola é o futuro? Angola é o futuro e depende de nós. Mas nós não teremos futuro com o presidente João Lourenço a governar como está a governar. Não é? Isso é para enterrar mais pessoas. A fome com doenças e outros problemas. Angola terá futuro quando nós tivermos líderes engajados em melhorar o sistema de ensino, em garantir o desenvolvimento humano. E isso não se faz com promessas, faz com atos. Nós não temos uma reforma educativa séria há mais de 15 anos. Os materiais que são ensinados nas nossas escolas estão desatualizados. Então, estamos a ensinar o quê? Estamos a aprender o quê? Como é que podemos ter futuro assim? Agora, devemos lutar enquanto angolanos para garantirmos que tenhamos um contrato social que nos permita definir o tipo de líder que nós queremos no período pós-Lourenço. Devemos começar a pensar, porque em 2027 Lourenço sai do poder e é desejável que saia também do MPLA, porque pronto, são 10 anos, basta. E 10 anos em que não ajudou Angola a avançar. Não é? Criou entraves para Angola recuar. E estamos a falar de um presidente que elegeu como bandeira da sua governação o combate à corrupção em Angola. Sim, mas o seu próprio governo é corrupto. É uma contradição. Como é que podia combater a corrupção sem reformar o sistema judicial, que também é corrupto? O resultado não pode ser bom. E é o que nós estamos a ver hoje. E mais, não se combate a corrupção olhando apenas para o passado, enquanto os dirigentes atuais continuam a fazer das suas. Temos suspeitas, com provas bastantes, contra o presidente do Tribunal Supremo, a principal instituição do sistema judicial. Apresentaram-se várias queixas e o presidente veio publicamente defender o presidente do Tribunal Supremo. Temos ministros. Eu próprio apresentei queixas-crimes contra o ministro de Transportes por suspeitas de corrupção. Estes casos não são ouvidos, são casos atuais. Então está a combater que tipo de corrupção? Bom, seria melhor, e na verdade é isso que nós temos de distinguir. O presidente João Lourenço decidiu combater aqueles que eram próximos de José Eduardo dos Santos e não faziam parte das suas contas para a sua própria captura do Estado. Isto não é combate à corrupção. E como é que olha para a oposição à governação de João Lourenço? É a oposição que nós temos, é a oposição que o povo quer. Portanto, um pouco mais tenho a dizer sobre isso. O que é que isso quer dizer? Os atos falam por si. Quais são os atos da oposição que, por exemplo, transmitem confiança aos cidadãos de que estão a lutar para que hajam mudanças efetivas no país? Tivemos a visita de Joe Biden. Quantos pronunciamentos tivemos da oposição sobre a realidade desta visita? E olhando já para o próximo ano, muitos dizem que Angola será palco de grandes manifestações de rua para contestar o regime de João Lourenço. Acha que Angola poderá ser o próximo Moçambique em termos de manifestações? Não vejo nem desejo.
Nós tivemos muitos anos de guerra. A confusão não é desejável. A confusão é para os fracos. Nós precisamos de uma chuva de ideias. Precisamos discutir ideias. Precisamos criticar de maneira frontal o que está a acontecer de errado no país, a má governação de João Lourenço. E precisamos encontrar soluções com todos os setores da vida nacional, quer do MPLA, da UNITA, dos partidos políticos, da sociedade civil, para definirmos um quadro em que nós possamos dar garantias de segurança àqueles que continuam a querer amarrar o país por conta dos seus interesses pessoais, para que libertemos os angolanos, para que as pessoas com a sua criatividade consigam contribuir para melhorar Angola. A ideia de que nós podemos seguir o caminho de Moçambique é sempre uma falsa ideia de imitação, de fraqueza de ideias. São realidades diferentes. Nós temos um histórico de extrema violência que em nada devemos repetir. Por quê? Porque não é nas ruas onde encontraremos a comida, é na produção. E como é que nós, com a nossa boca, e o angolano sabe falar, por exemplo, para fazer memes sobre a visita do Joe Biden, parecíamos todos comediantes de primeira água, não é? Primeira linha. Então, nós podemos conversar, podemos dialogar. Temos um presidente que não ouve, mas o país não é do presidente. O país é de todos nós. E é isso que nós temos que ter consciência. Havendo solidariedade, havendo propósito comum, havendo ideias congregadoras, é possível nós ultrapassarmos o presidente, porque também ele está a chegar no limite do seu mandato e terá mesmo de sair, porque é um mau governante. Não haverá legitimidade internacional que o mantenha aqui no poder em Angola. Ele terá de sair, porque nem os próprios militantes do MPLA o querem lá. Portanto, tenha que sair com garantias, não é, de que não lhe acontecerá o mesmo que ele fez ao José Eduardo dos Santos, que foi persegui-lo e perseguir a sua família em nome da justiça, uma justiça que até hoje não consegue garantir a sua imparcialidade, a sua isenção. E que, de facto, sirva ao país e siga as leis. Quer dizer, hoje os níveis, a forma como hoje trabalham nos tribunais, nível da Procuradoria, é uma rebaldaria total. Sempre foi. Mas não havia a ideia de que a Procuradoria ou os tribunais estavam a tentar fazer justiça em Angola. Serviam simplesmente o poder. Agora, o que é que João Lourenço fez? Colocou uma máscara no Poder Judicial. Quer dizer, não, o Poder Judicial está a combater a corrupção. Primeiro, não são os tribunais que combatem a corrupção. São as medidas que o próprio presidente devia ter tomado para estancar a corrupção no seio da administração pública e do seu governo. E não fez isso. Os tribunais julgam os casos que lhes chegam às mãos. E o sistema judicial tornou-se uma arma na posse do presidente para perseguir aqueles de quem ele não gosta. Mas é basicamente isso. E temos que falar isso de forma muito aberta. Agora, o caminho de Moçambique de manifestações, de confusão, isto é para os fracos, é a minha ideia. Moçambique é outra realidade, devemos respeitar o que está a passar. É uma sociedade civil muito mais organizada, muito mais eloquente. Há muito mais solidariedade social em Moçambique. E, enquanto angolanos, devemos prestar a nossa solidariedade aos irmãos moçambicanos para que encontrem o caminho da paz e da democracia e da liberdade para todos. Mas não podemos olhar para o exemplo de Moçambique e dizer, olha, vamos também fazer confusão em Angola. Isso nos trará comida. Mudará o sistema político. O regime, não. Se é para mudar com ideias, vamos fazê-lo. E vamos congregar outros. Muito obrigado, Rafael Marques, por se juntar ao radar DW. Agora vamos até a Guiné-Bissau. Será que a Guiné-Bissau tem um regime político-militar no poder? O presidente usa uniformes militares
e faz recorrentemente discursos nos quartéis perante as chefias militares. Desde janeiro deste ano que as autoridades guineenses proibiram a realização de qualquer tipo de manifestação de rua na Guiné-Bissau. Os partidos opositores do regime dizem que o direito a reuniões e a atividade política foram suspensas também no país. Com a queda do Parlamento em dezembro de 2023, o país deveria realizar eleições legislativas este ano, mas ainda não há luz verde para tal. Com o fim do mandato do Presidente da República previsto para fevereiro, reina a incerteza do que possa vir a acontecer após dia 27 de fevereiro. Domingos Simões Pereira, principal opositor do Presidente Umaru Sissoko Embalo, diz que a Guiné-Bissau corre o risco de se tornar um não-Estado a partir de fevereiro. As denúncias de restrições às liberdades fundamentais são uma constante no país. Juristas dizem que o único órgão de soberania legalmente constituído a funcionar no país é o Presidente da República. O rosto das denúncias de atrocidades é a Liga Guineense dos Direitos Humanos. Por isso, convidamos o Sr. Presidente para nos ajudar a entender o rumo dos acontecimentos na Guiné-Bissau. Viva Boubacar Touré! Este será dos anos mais difíceis para a democracia guineense? Sim, eu penso que o 2024 está a ser um dos piores anos em todas as dimensões, em todos os sentidos, no que concerne a Guiné-Bissau. É um ano em que nós assistimos a retrocessos, enormes retrocessos, no que concerne a consolidação da democracia e do Estado de Direito. De um lado, muito antes do início do ano, um mês ou algumas semanas antes, nós assistimos à dissolução precipitada e inconstitucional do Parlamento e que mergulhou o país numa grave crise econômica, política, econômica e social, com repercussões extremamente graves no que concerne aos direitos humanos. Este ato abriu, não é, digamos assim, portas para a consolidação de autoritarismo e da ditadura, com detenções arbitrárias, não é, perseguição dos jornalistas, tentativa de confinamento das liberdades fundamentais. E depois, logo no início do ano, no dia 15 de janeiro deste ano, o governo, através do Ministério do Interior, decidiu, de forma arbitrária e inconstitucional, suspender a liberdade de manifestação na Guiné-Bissau através de um comunicado de imprensa assinado pelo Comissário Nacional da Polícia de Ordem Pública. A partir dessa altura, nós assistimos a repressões, brutalidades policiais contra todas as iniciativas de manifestações públicas e pacíficas. Desde logo, eu quero mencionar o caso da manifestação organizada pela Frente Popular no mês de maio e que culminou com as detenções brutais de 93 pessoas que, para além de terem sido agredidos nos momentos de detenções, foram submetidas a sessões horríveis e torturas nas instalações do Ministério do Interior. Até hoje, estas pessoas, este caso não foi investigado pelo Ministério do Interior, pelo governo, e nenhuma autoridade judiciária se dignou a esclarecer as circunstâncias em que foram cometidos estes crimes, porque a tortura é uma prática expressamente proibida na nossa Constituição e também nos instrumentos internacionais, convenções internacionais assinadas e ratificadas pelo Estado da Guiné-Bissau. Depois desse caso, nós assistimos depois outros casos de agressões de jornalistas, de detenções arbitrárias, de espancamentos brutais. A Liga pediu ajuda aos parceiros internacionais para tentar responsabilizar criminalmente as autoridades do país. Como é que isso é possível se tudo é justificado com a chamada ordem superior? Não, infelizmente, com este regime, a chamada ordem superior acabou por substituir a ordem jurídica, ou seja,
as leis, a nossa Constituição, a ordem jurídica da Guiné-Bissau deixou de ter valor, dando lugar àquilo que é chamada ordem superior, que no fundo não é nada mais, nada menos do que ordens ilegais e arbitrárias que são emanadas da mais alta hierarquia do Estado, com a finalidade de reprimir, né, e violentar os cidadãos, condicionar, limitar o exercício das liberdades fundamentais asseguradas aos cidadãos. E foi neste quadro que hoje praticamente é quase difícil exercer a liberdade de imprensa na Guiné-Bissau, com as perseguições dos jornalistas, intimidações, tentativas de asfixiamento econômico dos órgãos de comunicação social privados através de taxas exorbitantes. Tudo isso tem como único objetivo impedir o escrutínio do cidadão comum das atuações deste poder que tem exercido a sua autoridade através da utilização da força e imposição de condutas ilegais ao cidadão. Mas, paralelamente a isso, nós, ao nível da democracia, Estado de Direito, dizia eu que nós assistimos a retrocessos e reversões. Reversões no sentido que é um ano que, apesar do sistema judiciário ter sido sequestrado, o Supremo Tribunal desde novembro de 2023, mas tem havido alguma resistência de alguns juízes emitindo decisões judiciais nos termos da lei das suas consciências. Ora, neste momento já não é possível fazer isso porque o Supremo Tribunal, que está a serviço do poder autoritário, decidiu adotar medidas ilegais contra juízes, quer do Supremo Tribunal, assim como de outros tribunais intermédios até da primeira instância, né, de suspender e demitir juízes que tomam decisões contrárias aos interesses do regime. Ou seja, a justiça está completamente desmantelada, não há garantias para os cidadãos, a segurança e a certeza jurídica desapareceram por completo, aquilo que impera é a vontade do poder e as pessoas que estão afetos ao poder. Consequência disso, nós continuamos a ter pessoas sequestradas, em que há decisões judiciais para a libertação dessas pessoas, mas pura e simplesmente as pessoas ignoram isso. E foi neste ano que também nós assistimos, neste quadro ainda de destruição da justiça e das instituições vitais da democracia do Estado de Direito, nós assistimos a detenções abusivas, ilegais e arbitrárias, ordenadas pelo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas contra 3 juízes do Tribunal Superior Militar, só pelo facto de terem assinado um acórdão que ordena a libertação de todos os detidos em conexão com o caso 1 de fevereiro. Então, tudo isso demonstra o estado de caos, o estado de destruição das instituições que a Guiné-Bissau está, neste momento, mergulhada, enquanto país que proclamou ser um Estado de direito democrático. E já que estamos nos últimos dias de 2024, podemos antever alguma melhoria no ano que vem na Guiné-Bissau? Bom, pessoalmente eu acho que não se vislumbra nada de extraordinário para 2025, a não ser que os cidadãos guineenses, né, decidam assumir as suas responsabilidades e, sobretudo, saber que não haverá soluções da parte da comunidade internacional. Serão os guineenses que devem assumir os seus próprios destinos, né? Desafiando este contexto que cada vez mais tende a confinar e aniquilar as vozes discordantes e as pessoas que tentam
exercer as liberdades fundamentais. Se isso não acontecer, nós vamos continuar a mesma situação, mesmo contexto. Aliás, o autoritarismo, a ditadura vai se consolidando cada vez mais e cada vez mais há menos espaço cívico, né, para as organizações da sociedade civil, cada vez mais haverá menos espaço para a oposição democrática de poder exercer o seu direito de opositor e exigir a adoção de medidas corretivas, medidas políticas públicas para aligerar a situação caótica que nós temos neste momento. Nós temos uma situação social e econômica explosiva, extrema pobreza ganha proporções alarmantes cada vez mais. A inflação tem indicadores nunca vistos, os preços do produto de primeira necessidade dispararam, não é? De que maneira, comparando os preços que existem, por exemplo, no Senegal, que é um país fronteiriço com a Guiné-Bissau e outros países, vê-se claramente que nós temos preços extremamente altos e o que tem um impacto brutal e negativo no bolso do cidadão comum que já tinham problemas graves de sobrevivência, hoje está a atravessar a insegurança alimentar. Portanto, o poder, infelizmente, tem sido insensível a isso, e daí que o cidadão guineense para 2025 tende a tirar ilações disso e assumir as suas responsabilidades para lutar com vista ao retorno à normalidade constitucional e, consequentemente, à governabilidade que tende a ter como assento tônico as pessoas, não é, a mitigar esta situação difícil em que os guineenses se encontram neste momento. Ou seja, não vê nenhuma solução para a crise ao nível político, é isso? Não há nenhuma luz verde, não há nenhuma expectativa que a situação melhore. Enquanto este regime se mantiver no poder, não se pode esperar melhorias. Tanto assim que o Parlamento foi dissolvido já há um ano, mas até hoje não foram realizadas eleições legislativas. O mandato do Presidente da República termina no mês de fevereiro, no dia 27. Não há nenhum sinal que indica que haverá eleições antes do fim do mandato. Aliás, nós temos ouvido declarações públicas do chefe de Estado informando que não haverá eleições antes do fim do mandato e que as eleições serão realizadas em novembro de 2025. Portanto, nós vamos continuar a ter um governo de gestão que não tem condições de mobilizar os apoios externos. Aliás, os apoios orçamentais dos parceiros internacionais estão suspensos porque o país não tem um governo legítimo. Tudo isso tem repercussões sérias e graves no que concerne a promoção e proteção dos direitos humanos. Os problemas sociais continuam a agravar-se. O sistema de saúde está cada vez mais incapaz de atender às necessidades dos utentes, quer em termos de recursos humanos, assim como materiais básicos. Hoje falta kits básicos, faltam luvas, faltam agulhas, faltam medicamentos elementares para os primeiros socorros às vítimas, os utentes do sistema de saúde. Nós temos graves problemas de energia elétrica, mesmo aqui na capital Bissau, para não falar do interior, que há cidades há vários anos, há mais de 10 anos, não têm acesso à energia elétrica. Nós temos problemas gravíssimos de acesso à água potável. Há vários bairros, mesmo aqui em Bissau, em que as pessoas passam uma semana ou mais do que isso sem ter acesso à água potável. Portanto, os serviços sociais básicos estão longe de serem disponíveis, né, disponibilizados para os cidadãos. Muito obrigado, Boubacar Touré, por se juntar a nós neste programa Radar. E obrigado também para si que esteve desse lado a acompanhar o Radar esta semana. Fechamos as cortinas, mas já sabe que as notícias estão em atualização em dw.com/português, no Facebook, no YouTube e agora também estamos no TikTok. Um abraço a todos
e um excelente fim de semana.